Olá, juniores, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais um pedacinho do Credo. Nosso pedacinho de hoje é assim: creio no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Lembram-se no início da revista que a tia falou sobre a Trindade? Então, aliás, todas as lições dessa revista que estamos aprendendo juntos está no canal da IEBAN. Vocês podem ver no momento que quiserem, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Então, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas antes, eu gostaria de perguntar se vocês já receberam carta, né? Hoje em dia não é tão comum, mas vocês já receberam cartinha de alguém e nessa carta veio um selo com um endereço para que chegasse a localização. Antigamente era mais comum. Toda a correspondência que a gente recebia era através de cartas. Hoje a gente faz tudo através de e-mail, pelo computador, pelo celular, né? Não é tão comum receber carta. Mas enfim, por que a tia está falando de carta e de selo? Justamente porque o Espírito Santo de Deus, ele é o selo de Deus em nós, a garantia que Deus nos dá para nos achegarmos a Ele. Vejam só, em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 1, o versículo 13 fala assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Somos selados por Deus através do seu Santo Espírito. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Que coisa maravilhosa! Então, somos selados por Deus porque pertencemos a Ele. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa distinta das outras duas pessoas da Trindade. Por que uma pessoa, tia? Porque o Espírito Santo convence o ser humano, convence a cada um de nós da justiça e do pecado, convence que somos pecadores, precisamos nos arrepender e nos achegar a Deus, certo? Que mais? O Espírito Santo de Deus, ele nos conforta, ele nos consola. Ele é a presença de Deus em nós que nos garante que não estamos sozinhos quando estamos tristes, né? E também quando estamos felizes, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos deixa felizes, porque Jesus é a nossa alegria. O Espírito Santo é Deus, Deus também é Jesus, a Trindade, lembram-se? Bom, enfim, a tia também gostaria que vocês lessem em Atos, no capítulo 2, lessem em casa com a mamãe, sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Inclusive, na quarta-feira, o pastor ele deu uma mensagem maravilhosa falando sobre essa mensagem de Pentecostes, né? Bom, leiam em casa, deem mais uma lidinha. Essa história mostra a vinda do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Eram bastante pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram em torno de 120 pessoas, os discípulos e os apóstolos estavam lá, né? Para aquele momento festivo, né? Os judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Aí, de repente, veio como um vendaval. Depois também aconteceu que a tia vai ler aqui para vocês. Veio do céu um som como um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante à chama de línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. O som era como de um vendaval e as linguinhas de fogo era como se fossem fagulhas, mas vejam só, não é que tudo pegou fogo e não é que estava um vendaval derrubando todo mundo, não, era como se, tá? Para que pudesse mais ou menos entender como que estava acontecendo. Então, a partir daquele momento, né, o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essas línguas eram idiomas. Estavam ali pessoas de vários lugares e cada um falava um idioma diferente. A partir daquele momento, onde ficaram cheios do Espírito Santo, cada um começou a entender o idioma do outro.
E foi maravilhoso, né? Ouvir ali a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus, as coisas de Deus, de forma que todos pudessem entender aquela mensagem maravilhosa. Também, meus queridos, aconteceu que não era todo mundo que conseguia ouvir, não, entender, não, viu? Lá no versículo 13, vocês vão ver que outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Bom, aqueles que eram preenchidos pelo Espírito Santo de Deus conseguiam entender. Eles falavam palavras, eles falavam coisas que vinham de Deus e que todos conseguiam entender, todos aqueles que queriam entender e que aceitavam aquela mensagem, tá certo? Então, por hoje, vamos ficar com essa mensagem do Espírito Santo e também quero que vocês vejam sobre os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, e o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Um beijo, amo vocês.